Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você que encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Quero convidar você a orar nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós bendizemos ao Senhor. Diante da Tua palavra nós somos gratos por isso. E pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa hora, Pai. Nós queremos ouvir a Sua voz, continuar a ouvir a Sua voz aqui nesse lugar. Ministra o nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz e por isso nós oramos ao Senhor, porque dependemos de Ti. Nós te pedimos assim, no nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Este é o ano da conquista, amém? Por conquista nós entendemos avanço. Nós falamos sobre novas realidades. É o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Conquistar é tomar posse, é você desfrutar do objeto conquistado. Mas eu queria que você pudesse compreender comigo que existe um sentido mais profundo de conquista, além deste que nós comumente compreendemos. E eu quero compartilhar acerca disso nessa noite, a partir da história de uma mulher que nós conhecemos bem nas Escrituras, chamada Ana. Samuel nos fala sobre a sua história. A Bíblia nos diz, em 1 Samuel capítulo 1, que houve um homem, verso 1, de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. E Eucana, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A Bíblia nos declara que Ana era estéril. E a sua condição de esterilidade trouxe a Ana, por muitos anos, uma amarga tristeza no seu coração. Se você bem sabe, uma condição como essa para uma mulher judia, naquela época, ela era uma condição de uma mulher amaldiçoada, aquela que não gerava, aquela que não dava à luz, era alguém que entendia-se como sendo amaldiçoada pelo Senhor. Portanto, esse era o estigma que Ana, ela carregava consigo. E pior ainda, ela ainda contava, como se isso não fosse suficiente, com os desdobramentos de ter Penina, a sua rival, constantemente zombando dela e mostrando-lhe os seus filhos. Então perceba que de fato era algo que trazia muita tristeza e muita amargura para o coração de Ana. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Eucana, ele amava Ana. Ele era também casado com Penina, mas ele amava Ana. E um fato interessante que a Bíblia nos faz entender é que diz a Bíblia que Eucana, ele era um adorador do Senhor. O verso de número 3 deste capítulo,
ele nos declara que Eucana, uma vez ao ano, ele subia a Siló para adorar o Senhor e para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele era alguém que tinha temor no seu coração para com Deus. E ele era alguém que então procurava oferecer ao Senhor o louvor, a adoração da qual ele era digno. E a Bíblia diz que quando ele preparava as porções do sacrifício para o Senhor, e esse sacrifício eram refeições que eram preparadas, e dessas refeições eles também se alimentavam e eles então ofereciam ao Senhor. A Bíblia diz, no verso de número 5, que Eucana, ele dava uma porção para Penina, mas ele dava uma porção excelente. Algumas versões vão dizer que ele dava uma dupla porção para Ana, porque apesar de Penina lhe ter dado filhos, era Ana quem Eucana amava. Mesmo ela não tendo lhe dado filhos, o seu coração pertencia a ela. E a Bíblia diz então que isso irritava excessivamente o coração de Penina. E a maneira que ela encontrava então para se vingar de Ana era exatamente zombar dela, era jogar na cara dela de que ela era um estéril, de que ela não poderia gerar filhos, de que ela era uma amaldiçoada, que o seu ventre era cerrado, que ela não era abençoada pelo Senhor. E a Bíblia diz que assim, constantemente, ela irritava Ana, porque ela não era tão amada por Eucana quanto Ana era. Irmãos, anos se passaram nessa história, até que diz a palavra de Deus que certo dia, já não aguentando mais essa situação, Ana ela foi ao templo do Senhor e em amargura de alma ela orou ao Senhor para que o Senhor se lembrasse dela. Ela orou ao Senhor para que o Senhor dela se lembrasse, a abençoasse e lhe desse um filho. Você consegue tentar vislumbrar tamanha era a amargura dessa mulher? A Bíblia vai trazer o relato para nós que diz que ela estava assim tão entregue naquele momento em que ela se apresentava diante do Senhor ali à porta do templo, que quando Eli, o sacerdote, que estava sentado numa cadeira, num pilar do templo, observando o que acontecia, a Bíblia diz que dava a entender que o seu aspecto era como que uma mulher embriagada. Tanto é que a Bíblia diz que ele vai chamar a sua atenção dizendo: olha, você já está bêbada a essa hora. E ele vai dizer: não, Senhor meu, eu não estou embriagada, mas eu sou apenas uma mulher atribulada de alma, e eu estou apenas derramando o meu coração diante do Senhor. E a Bíblia diz que nessa oração, Ana, ela faz um voto ao Senhor. Eu queria que você observasse comigo o verso número 11. Veja o que diz a palavra. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você pode dizer amém? Você percebe comigo que Ana, ela estava disposta a conquistar algo da parte do Senhor? Ela estava desejando receber algo da parte do Senhor que ela não tinha. E isso fala sobre conquista. Quando nós almejamos aquilo que nós não temos, nós estamos desejando conquistar. E como declaramos, conquistar fala sobre avanço, fala sobre uma nova realidade. E era nessa nova realidade que Ana desejava estar. Ela desejava ser mãe porque ela não era mãe. Mas ela estava prestes a descobrir que a sua maior conquista não seria necessariamente aquilo que ela iria alcançar do Senhor, mas aquilo que ela iria entregar a Ele. E é sobre esse nível de conquista
que eu quero falar algo a você nessa noite. Nós aprendemos com Ana que o Senhor, Ele não nos dará nada que nós não estejamos dispostos a devolver a Ele, irmãos. Preste atenção nisso, porque olha, nós aprendemos com ela também que a nossa maior conquista não é aquela que nós recebemos, mas é aquela que nós entregamos. Muitas vezes nós não atentamos tão bem para a história de Ana, ou talvez nós não nos apercebamos dos detalhes, porque ela diz assim: olha, Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei. Ela está dizendo: se eu alcançar do Senhor essa conquista, ao Senhor eu entrego. Ela está dizendo assim: Ele não vai ficar sob minhas posses, Ele não será meu, mas Ele será teu. Eu entregarei ao Senhor, eu devolverei ao Senhor. Você pode dizer amém? Eu queria que você pensasse comigo, porque nós estamos falando sobre conquista, nós estamos falando sobre novas realidades, nós estamos falando sobre nós alcançarmos lugares que nós ainda não alcançamos, posições que nós ainda não alcançamos, e a palavra diz assim: olha, à luz daquilo que Ana nos ensina, será que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele está por nos dar como conquista? Porque olha, perceba, a palavra de Deus vai dizer para nós que foi exatamente isso que Ana fez. Se o Senhor me der, eu te darei. E eu quero que você perceba, olha o verso de número 12, a palavra do Senhor diz assim: olha, e Ana, ela continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdócio ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana, ela só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso ele pensou: ela está embriagada. E ele então disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. E Ana responde: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Você pode dizer amém? Perceba o que está acontecendo aqui. Ana, ela está em busca de algo. Ana, ela está diante do Senhor porque ela deseja algo. E sempre que nós desejamos no nosso coração conquistas, sempre que nós desejamos no nosso coração novas realidades, nós necessariamente vamos lidar com contrariedades. E a palavra vai dizer para nós que o sacerdote, quem é o sacerdote? É o homem de Deus. O homem de Deus, ele olha para Ana e vislumbra nela uma mulher embriagada, algo que estava completamente distante da sua realidade. Ela declara: olha, nem vinho, nem qualquer outro tipo de bebida bebi, eu só tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Mas perceba que uma palavra como essa do homem de Deus poderia muito bem fazê-la desistir desse lugar de conquista, poderia fazê-la retroceder, poderia fazê-la voltar atrás. Porque entenda que a essa época, diferente da nossa época hoje, era esse homem de Deus que falava da parte de Deus, era o meio pelo qual Deus se movia na terra. Então era esse homem que liberava as sentenças dos céus sobre a terra. Então uma palavra como essa seria quase que como uma aniquilação do sonho de conquista de um filho por parte de Ana. No entanto, a palavra de Deus vai dizer para nós que Ana perseverou. Diga comigo: perseverou. O Senhor, ele já tem declarado para nós que esse será um ano de conquistas. Diga amém. Mas a conquista não se estabelecerá sem perseverança. Entendamos, é preciso perseverar. Declare comigo, diga: é preciso perseverar.
Não há conquista sem perseverança. Então Ana, ela teve que perseverar, irmãos. E não será diferente conosco. Nós também precisaremos perseverar. Nós precisamos continuar nesse lugar que o Senhor nos tem mandado estar. E nós não podemos retroceder, mas nós precisamos perseverar. E sabe o que é que eu percebo aqui também? É que toda conquista, ela é provada. Perceba que Ana foi provada. Ana foi provada pelo próprio sacerdote. E o Senhor, Ele muitas vezes nos colocará nesse lugar. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não tenta ninguém, mas o Senhor, Ele nos prova. Toda fé, ela é provada. E o Senhor então provou a fé de Ana. Quando Eli, ele se levanta e começa a taxá-la como uma embriagada, como uma mulher que bebia bebidas fortes e que aquela hora estava aquela maneira à porta do templo, o Senhor estava se valendo daquilo para provar o coração daquela mulher. Porque olha, deixa eu dizer algo para você. Você precisa entender bem aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Nós não podemos desviar o nosso coração por uma palavra que nós recebemos, não sendo essa uma palavra do Senhor. Você está entendendo bem? Mas nós devemos então perseverar. Nós devemos permanecer. Ana, ela poderia muito bem ter se revoltado contra o sacerdote, mas ela permanece no seu lugar de humilhação. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que os humilhados, eles serão exaltados, amém? Então Ana, ela teve a sua fé provada e ela foi aprovada, diga amém. Ana manteve-se em seu lugar de serva do Senhor, amém? Ana não desviou do seu caminho, nem de seu voto, por uma impressão errada do sacerdote ao seu respeito. Sabe, queridos, quantas pessoas eu já não conheci ao longo da minha vida, que por uma palavra que declararam a seu respeito que não era verdadeira, ou que estava fora de contexto, desistiram da sua caminhada. Declare comigo, diga: nós não somos dos que retrocedem, mas somos dos que avançam. Então você não pode permitir que palavra alguma, que impressão alguma possa desviar você do seu propósito, amém? Então Ana, ela perseverou, e quando a sua fé foi provada, ela manteve-se fiel, amém? Diz a palavra do Senhor, ela manteve-se fiel, ela não voltou atrás, mas ela manteve-se no lugar em que ela precisava se manter. E então diz a Bíblia que Deus se lembrou de Ana, diga amém? Deus se lembrou de Ana. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, não é que Deus tenha esquecido dela, irmão. Mas quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, o que a palavra está dizendo é que Deus a visitou, de tal maneira que ela alcançou aquilo que ela tanto desejava da parte do Senhor, amém? Mas se no primeiro momento ela não perseverasse, se num segundo momento, quando a sua fé fosse provada, se ela não se mantivesse fiel, ela não teria sido lembrada ou visitada pelo Senhor. E isso é algo que deve falar aos nossos corações, porque a palavra diz que há um tempo, irmãos, para todo propósito debaixo do céu, amém? E esse tempo é determinado pelo Senhor. E a verdade é que Deus estava lapidando o coração de Ana, para que de fato ela pudesse apresentar ao Senhor o seu voto. Porque a Bíblia diz que Ana fez um voto ao Senhor, mas a Bíblia diz que a Ana, ela concebeu e teve um filho. Veja os versos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: eles se levantaram de madrugada, adoraram o Senhor, voltaram para casa em Ramá, e Elcana teve relações com Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
Ana ficou grávida, aleluia. Passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Diga amém. Perceba o que é que está acontecendo aqui. Ana conquistou o filho que tanto almejava. Você pode dizer amém? Mas a sua conquista ainda não era plena. Mas você pode pensar: mas como não? Não era esse o desejo do seu coração? Não era esse o motivo da sua oração? Não era essa a razão da angústia do seu espírito? Não era por isso que ela se derramava diante do Senhor em amargura de alma? Não era um filho, um varão que ela desejava alcançar da parte do Senhor? Sim. Mas a palavra diz que Ana havia feito um voto ao Senhor. A sua conquista só seria completa quando esse voto fosse cumprido. Ela estava no processo, ela estava no caminho. Então, quando Ana ela é lembrada pelo Senhor e ela tem relações com seu marido e ela é engravida e ela tem esse menino, e ela dá o nome de Samuel porque ela disse: do Senhor eu pedi. Queridos, o Senhor estava lembrando a Ana: é preciso continuar perseverando. A sua fé vai continuar sendo provada e você precisa se manter fiel. Porque somente quando o seu voto for cumprido é que então a sua conquista será plena. Agora pensa comigo, irmãos. Ana estava em seus braços com um filho que ela tanto sonhou, com aquele a quem ela tanto pediu ao Senhor. E a palavra diz que ela o daria ao Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, os meus filhos, Júlia e João, foram consagrados ao Senhor. Desde o ventre da sua mãe, nós os consagramos ao Senhor. Mas eles permanecem conosco até o dia em que eles vão seguir o seu próprio destino. Mas com Ana não, irmãos. Ana disse: se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Ana teve o objeto da sua conquista nas suas mãos, o seu filho tão amado, o seu filho tão sonhado. E ela disse para Eucana: vá adorar o Senhor, como você faz de costume. Dessa vez eu não vou, mas quando o menino for desmamado, eu irei. Eu o levarei a Siló, eu o apresentarei ao sacerdote, eu o entregarei ao sacerdote, e eu voltarei sem Samuel. Você consegue imaginar o que é isso? Será que nós teríamos fé para tanto? Será que nós teríamos uma fé para tal conquista? Porque a maior conquista de Ana, irmãos, não foi ter Samuel, mas foi entregar Samuel. Porque olha, depois de tantos anos de zombaria, depois de tantos anos almejando ser mãe, e agora que ela é mãe, ela entregar o seu filho e tornar a ficar sem filho outra vez. E sabe, o Senhor nada tinha falado a Ana de que ela teria outros filhos. Ela apenas foi atendida no desejo de ter um filho, que era o desejo do seu coração, o filho que ela tanto sonhou, aquele que ela tanto pediu ao Senhor, e agora ela deveria entregá-lo para morar com Eli. Ou seja, na prática, Ana continuaria sem filho. A Bíblia diz que uma vez por ano ela iria a Siló e ela veria o seu menino Samuel.
uma vez por ano. Sabe, quando nós falamos sobre conquista, quando nós falamos sobre avanço, no primeiro momento vem ao nosso coração o júbilo, vem ao nosso coração, sabe, a exaltação, a euforia, a alegria. E essas coisas devem vir mesmo, você pode dizer amém? Mas nós devemos ter a compreensão de um todo. É preciso perseverança, é preciso ter uma fé provada e aprovada, e é preciso ter entrega, irmãos. Se nós não entregarmos aquilo que o Senhor nos tem dado, a nossa conquista não será plena. Se nós não formos capazes de colocar aos pés do Senhor aquilo que Ele nos tem dado, a nossa conquista nunca será plena. Nós vamos conquistar talvez para nós mesmos, e em nós mesmos nós somos finitos, mas quando nós colocamos diante do Senhor, aí sim a nossa conquista é plena. Olha o que diz a palavra a partir do verso 24. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Amém? Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que Ana declarou assim: não passem navalha sobre o cabelo desse menino. Aqueles que não passavam a navalha sobre o seu cabelo, que eram separados, eram aqueles que eram nazireus, aqueles que eram separados. Mas sabe uma coisa? Que o voto do nazireu era uma indicação do Senhor. Era o Senhor quem indicava ou identificava quem eram aqueles que eram nazireus. E Ana, então, ela fez um voto por si, e ela fez um voto pelo seu filho, e o entregou ao Senhor. Ela deu ao Senhor a sua conquista. Sabe que o Senhor fala para o nosso coração, irmãos? Sim, esse será um ano de conquistas, diga amém. Mas nós precisamos estar dispostos a entregar ao Senhor todas as nossas conquistas. Nós não somos um fim em nós mesmos. Eu não sei se você sabe, mas essa época era uma época em que o sacerdócio da nação de Israel estava desviado. A voz do Senhor não era mais ouvida. Uma mulher que era estéril fez um voto: Senhor, se tu lembrares de mim, eu darei ao Senhor. E foi através desse menino, ainda menino, que a voz do Senhor tornou a ser ouvida no meio de Israel. Porque alguém ousou entregar ao Senhor a sua conquista. Às vezes nós não conseguimos vislumbrar aquilo que o Senhor vai fazer, irmãos. Mas quando você entrega ao Senhor aquilo que o Senhor lhe tem dado, o Senhor vai fazer coisas grandes na terra. Você pode dizer amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.
Aleluia. Enquanto o pessoal se dirige para cá, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse comigo. Declare para o Senhor, diga: Senhor, eu creio que este ano é um ano de conquistas sobre a minha vida e sobre a minha igreja. E eu quero declarar, confiando no Senhor, que ao Senhor eu entregarei todas as minhas conquistas, para que elas não parem em mim mesmo, mas para que elas alcancem um lugar ainda maior, aonde o nome do Senhor seja glorificado. Ainda que eu seja fraco, eu me fortalecerei no Senhor. E eu quero declarar que eu perseverarei. E quando a minha fé for provada, ela será aprovada. E que toda conquista ao longo deste ano, na minha vida, ela será plena, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.